A paz de Cristo, queridos, estamos chegando mais uma vez para mais uma pré-aula. Nós estamos aqui num ambiente diferente, nós estamos na cidade de Cascavel, onde está acontecendo a convenção das igrejas Assembleias de Deus. Nós estamos aqui no hotel e mesmo assim queremos trazer para vocês o subsídio da lição de número 4. Lembrando que se você está chegando agora, seja bem-vindo a este canal, inscreva-se nele e ajude-nos a divulgar e a espalhar a palavra de Deus. Eu lembro que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho. Eu deixo o link logo aqui abaixo do vídeo. Deixo também aí o Facebook, o e-mail, que é ebd.estabelecendoreino@gmail.com. Através deste e-mail você pode se comunicar conosco. E eu quero dar um abraço aí, mandar um alô, uma paz do Senhor para alguns irmãos que estão nos assistindo sempre às nossas pré-aulas. A irmã Brena Franciele se comunicou conosco há estes dias por e-mail. Ela está no Japão, ela pertence à Igreja Assembleia de Deus, que lá se chama Japão Missão Evangélica Assembleia de Deus. Quero também fazer menção do irmão Vitor Manuel. Ele é angolano, mas vive em Joanesburgo, na África do Sul, e ele está sempre assistindo os nossos vídeos. Vitor Manuel, aí está o abraço que eu prometi que ia mandar para você neste vídeo. Também a irmã Thalita Raquel e o seu esposo Jefferson e os filhinhos Estevão e Lídia. Eles são de Campo Limpo Paulista, no estado de São Paulo, e sempre estão acompanhando as nossas pré-aulas e têm nos mandado e-mails aí fazendo menção da importância, da relevância que tem a pré-aula para eles. Que Deus venha abençoar a todos os irmãos por este carinho que tem demonstrado para conosco. Nós estamos agora na pré-aula de número 4, que é a provisão de Deus no Monte do Sacrifício. O texto áureo desta lição está em Gênesis, capítulo 22, o verso 8, que diz: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Gênesis 22, verso 8, assim caminharam ambos juntos. A verdade prática, a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Queridos, eu queria analisar com vocês esse texto de Abraão no Monte Moriá em 3 dimensões diferentes, para que você pudesse, através destas dicas, explorar mais a fundo o texto. Qual seria estas 3 dimensões? Primeira, a dimensão devocional, onde nós vamos aplicar os princípios contidos no texto como lição para o nosso proceder. Esta é a maneira devocional de analisar o texto. A segunda é a maneira espiritual de analisar o texto. Ou seja, o mundo espiritual precisava conhecer a fé de Abraão. E eu vou esclarecer isto mais à frente. E a terceira dimensão que eu quero analisar com vocês esses textos é a dimensão tipológica. Abraão e Isaac, tipos ali de Deus, do Deus Pai e de Jesus no Calvário. Então é uma tipologia do Calvário. A gente vai esclarecer esses pontos mais à frente. Então, eu gostaria de, além do comentário, do bom comentário que tem na lição, que você se aprofundasse um pouquinho mais nesses textos.
a maneira devocional de analisar o texto. Vamos lá, o texto diz, Gênesis capítulo 22, que depois destas coisas, aconteceu depois destas coisas. E aí a pergunta que vem é, que coisas? Depois da promessa, depois de um longo tempo esperando, tendo fé, confiando em Deus, andando errante, depois que a promessa se cumpriu, depois de tudo consumado, quando Abraão achou que a sua espera acabara, aí Deus pede a ele Isaque, o filho a quem ele tanto amava. Então isto traz uma lição muito grande para nós, porque às vezes nós aguardamos um bom tempo a promessa se cumprir. Passamos pelo deserto, passamos por tribulações, às vezes não conseguimos entender o trabalhar de Deus em nossas vidas, e depois que tudo se cumpre, depois que nós já temos o nosso Isaque, que nós estamos muito felizes, aí Deus pede aquilo que nós mais amamos. Então aconteceu depois dessas coisas, depois de tudo consumado, depois de Abraão ter o seu desejo cumprido, agora Deus lhe pede, Deus lhe prova a sua fé mais uma vez. E é interessante que o texto diz que provou Deus a Abraão. A versão Almeida, Revista e Corrigida, diz tentou Deus a Abraão, mas a tradução melhor aqui é provou Deus a Abraão, como diz a Almeida atualizada. E quando Deus fala com Abraão, imediatamente ele diz, eis-me aqui. Ele estava disposto, ele estava pronto a obedecer. E qual é o pedido de Deus? O versículo 2 diz que Deus pede o único filho. E aqui tem algo interessante, que Abraão neste momento ele tem 2 filhos, ele tem um filho chamado Ismael. Mas Deus diz, toma agora o teu filho, o teu único filho. O que eu aprendo aqui? Só tem valor para Deus aquilo que tem valor para mim. Eu não posso oferecer aquilo que é secundário para mim. Eu não posso oferecer Ismael, o qual eu não me importo. Só tem valor para Deus como sacrifício, como oferta, aquilo que tem valor para mim. E aí fica a pergunta, o que é que nós estamos oferecendo a Deus? O que é que nós estamos dispostos a sacrificar? Isaque ou Ismael? Deus diz, o teu único filho, porque Deus sabia que o coração de Abraão estava totalmente em Isaque. Ele pede que Abraão ofereça Isaque no Monte Moriá. Moriá, em hebraico, significa escolhido por Deus. É ali, naquele lugar, que Deus escolheu para provar o seu servo, para dar um espetáculo aos homens, aos anjos, ao mundo espiritual. Uma das maiores lições da Bíblia está aqui, neste fato que aconteceu com Abraão no Monte Moriá. Moriá, que significa escolhido por Deus. E Deus pede que ali Abraão faça um holocausto. Holocausto não é somente matar um cordeiro, matar um animal e derramar o sangue. Holocausto significa sacrifício totalmente queimado. Então, Abraão teria que sacrificar o seu filho, parti-lo ao meio e levar a lenha ainda para colocar fogo e oferecer um sacrifício totalmente queimado. E o que o verso 3 diz? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. De madrugada. É a primícia que se oferece a Deus. Abraão estava disposto a oferecer o melhor a Deus sem demora. Ele não ia oferecer no fim da tarde, quando ele terminasse de fazer todas as suas coisas. Não, ele estava oferecendo a primícia. Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada.
a primeira coisa que ele faria naquele dia era aquilo que Deus lhe pediu. Algo que nós vemos mais à frente é que Abraão vai preparar, fender, cortar a lenha. E aqui eu anotei algo muito interessante, que para existir holocausto é necessário fogo. E o combustível para o fogo é a lenha. Às vezes, a lenha é uma árvore que nós amamos e que não queremos derrubar. E é esta lenha que nós precisamos levar para o altar. É esta árvore que nós devemos fender, cortá-la para fazer lenha, para queimar o holocausto. E aqui fica a lição para nós: corte a lenha. Qual é a árvore que está diante de você? E é esta árvore que você tanto ama, que você tem que passar o machado e fazer dela lenha. E a lenha vai ser o combustível para o fogo que vai arder no altar. Eu aprendo aqui que nós somente vamos ao lugar que Deus nos ordena quando nós cortamos a lenha. Então é necessário nós desprendermos daqueles obstáculos que está entre nós e o sacrifício totalmente queimado. Eu aprendo algo interessante aqui também, que Jesus falou que onde está o tesouro do homem, ali está o coração. Onde está o tesouro, aí está o coração. Jesus falou isso. E é por isso que Deus pede o tesouro, porque Ele sabe que com o tesouro vem o coração também. O tesouro de Abraão era Isaac. E Deus está pedindo o tesouro de Abraão. E Ele está pronto a devolver. Sabe por que às vezes nós pedimos algo a Deus e Deus não nos dá, não nos responde? É porque Ele sabe que se Ele der, nós vamos amar mais aquilo. Nós vamos amar mais a bênção do que o próprio Senhor. Abraão está dizendo: eu amo Isaac, mas acima de tudo, em primeiro lugar, eu amo Deus que falou comigo lá em Ur dos Caldeus. Abraão está provando isso aqui em Gênesis capítulo 22. Bem, meus irmãos, neste âmbito, nesta dimensão devocional, esses são os detalhes que eu queria trazer para vocês. Mas você pode explorar muito mais e aplicar isso no seu dia a dia, que com certeza a sua aula será enriquecida. No âmbito espiritual, sempre que Deus decide abençoar e eternizar o nome de alguém na história, há um acusador que vem para denegrir a imagem. Você lembra do fato que aconteceu com Jó, onde Deus fala a Satanás: tem visto o meu servo Jó? E aí Satanás diz: não, ele é reto, ele é temente, porque o Senhor o abençoa de tal forma, ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem gado, ele tem de tudo. Tira essas coisas e o Senhor vai ver que não é nada disso. E o que acontece no livro do Jó é um embate jurídico entre Deus e o acusador, e no meio está Jó, porque Deus conhecia o seu servo. Mas isto que aconteceu com Jó não é algo específico que só aconteceu com ele. Isso acontece comigo. Isso acontece com você. Quando Deus coloca a expectativa em cima daquilo que você está disposto a fazer e daquilo que Ele acredita que você é capaz de fazer. E aí vem o inimigo e diz: não, ele só está fazendo isso porque o Senhor deu aquilo. O inimigo vem para acusá-lo que você só está servindo ao Senhor por causa das bênçãos que Ele dá. E é aí que entra esta guerra espiritual. E é este ponto que eu gostaria que você atentasse aqui. A batalha espiritual
que há por trás de tudo aquilo que acontece aqui no Monte Moriá. Isto que aconteceu com Jó, acontece comigo, acontece com você. E não foi diferente na vida de Abraão. Há uma batalha espiritual por trás. Porque é de Abraão que vai vir a nação da qual virá Jesus Cristo, da qual virá o Messias. E Satanás quer dizer, quer acusar perante Deus que Abraão também é fiel por causa das fazendas, por causa da riqueza. E aqui Deus vai dar uma prova que Abraão, acima das riquezas e acima de Isaac, que é o amor da sua vida, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Então é esta dimensão espiritual, este espetáculo que acontece para os homens, para Deus e para os anjos, que eu gostaria que você visse aqui. Você pode ver que no momento do sacrifício, o anjo do Senhor brada: Abraão, Abraão, agora eu sei que temes a Deus. Não faça isso, agora sei que você teme a Deus. Como assim, agora? O anjo do Senhor está bradando do céu: agora sei. Antes não sabia? É claro que Deus, sendo onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Aqui, o anjo do Senhor está bradando para que as miríades angelicais, os anjos de Deus, para que os demônios, para que as potestades ouvissem e vissem a fé de Abraão sendo provada. E aqui eu tiro algo que o comentarista Matthew Henry, um dos maiores comentaristas que já existiu nos idos de 1700, ele escreve o seguinte sobre esse texto: espantem-se, ó céus, maravilhe-se, ó terra, eis aqui um ato de fé e obediência, que é um espetáculo para Deus, os anjos e os homens. Então esta é a dimensão espiritual que você pode aprofundar mais ainda na sua aula. Uma outra dimensão que eu gostaria que você visse também é a tipológica. Todo bom pregador, professor da escola dominical, deve conhecer tipologia. Tipologia é algo, um tipo, é algo que ainda não estava claro, ainda não estava bem delineado no Antigo Testamento, que aparecia como sombra, que aparecia ali apenas como um símbolo que apontava para uma realidade futura, para uma realidade que seria concreta lá na frente. Então, tudo que nós temos no Antigo Testamento, no tabernáculo, desde o Éden, eles são tipos das coisas futuras. Tudo que aconteceu na lei era uma tipologia das coisas futuras. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 10 e o verso 1, que o autor aos Hebreus vai dizer que todas aquelas coisas que aconteciam na lei eram sombras, né? Eram apenas símbolos das realidades futuras que foram consumadas em Cristo. Então, você deve conhecer a tipologia, o que é um tipo, né? Que é uma sombra, é um símbolo, e o que é um antítipo. Antítipo é o contrário do tipo. Por exemplo, o cordeiro é um tipo de Cristo. Então, Cristo é um antítipo do cordeiro. Ou seja, o antítipo é o contrário do tipo. Todo professor de escola dominical, de teologia, pregador, deve conhecer de tipologia. E você pode enriquecer muito a sua aula analisando esse texto de Gênesis 22 de forma tipológica. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Não são todos, apenas alguns. Abraão é tipo do que aqui? Abraão é tipo de Deus, do Deus Pai. Isaac é um tipo
de Jesus Cristo, porque ele vai carregando a lenha, ele vai sem abrir a sua boca. A lenha é um tipo da cruz, onde o cordeiro seria imolado. O jumento aqui, ele é um tipo, pasmem os senhores, de Simão Cirineu. Porque quando Abraão ele prepara o jumento, não é para ele ir montado, não é para Isaac montar. O jumento é apenas para carregar a lenha para o holocausto. E quem carregou a lenha lá nos dias de Jesus Cristo? Quem carregou a cruz para Jesus Cristo? Foi um homem chamado Simão Cirineu. Então você pode fazer essa tipologia sem ferir, aí, sem cometer uma exegese, né? O carneiro, que vai ser o substituto de Isaac, também pode ser um tipo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo substituiu a quem? Substituiu a mim, a você, que deveria morrer naquela cruz. Um outro exemplo aqui, os 3 dias de caminhada. Os 3 dias correspondem aos dias da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, os 3 dias que Abraão caminha junto com Isaac e os moços até o Monte Moriá corresponde aos dias da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Como podemos entender a tipologia? Como que Deus consegue fazer algo perfeito acontecer ali no Moriá, que vai acontecer num outro monte de Jerusalém, mais de 2000 anos depois? No Monte Moriá foi uma tipologia do que aconteceria no Monte da Caveira, no Gólgota, no Calvário, mais de 2000 anos depois. Como que Deus consegue fazer essas coisas? Aí você tem que entender que o nosso Deus, ele é eterno. Deus habita na eternidade. Eu já falei aqui que eternidade não é um tempo sem fim. Eternidade é a ausência completa e total do tempo. Então Deus, habitando fora do tempo, ele conhece todas as coisas. Passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. E a Bíblia deixa isso bem claro. Se você for ver 1 Pedro capítulo 1, versos 18, 19 e 20, no verso 19 diz assim, que nós fomos comprados, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, olha só o cordeiro aí, imaculado e incontaminado. Agora, olha só o verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Quando? Ainda antes da fundação do mundo. O cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Que antes que o mundo existisse, Deus já tinha o plano da salvação elaborado, pronto. Deus não foi pego de surpresa no Éden, porque Deus habita a eternidade, habita fora do tempo, e passado, presente e futuro, para Ele é a mesma coisa. Então o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas um outro texto que eu posso te mostrar está em Efésios, no primeiro capítulo, versículo 4, que diz assim, que Cristo nos abençoou nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então você pode ver que nós se relacionamos com um Deus eterno, que sabe todas as coisas. Por isso, ali no Monte Moriá, Deus prepara que tudo o que acontece ali é um tipo do que vai acontecer mais de 2000 anos depois. Então é muito importante que o professor de escola dominical conheça e bem a tipologia. Um outro exemplo que eu posso dar para você é Apocalipse 13, verso 8, que diz assim: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra,
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo. Aqui é desde. Então note que os dois textos que eu li anteriormente, Pedro e Efésios, falam antes. Aqui em Apocalipse 13:8 fala desde a fundação do mundo. O que o texto está falando aqui? Que aquele cordeiro que foi morto no Éden, aquele animal que foi morto no Éden, é desse cordeiro, que é um tipo de Cristo, que o texto está falando. Aí você me diz, que animal? Lá em Gênesis 3, verso 21, depois que Adão e Eva pecaram, ali diz que Deus fez roupas do quê? De peles, para cobrir o homem e a mulher. Ora, para se tirar a pele do animal, é óbvio que o animal morreu. Aquele animal que morre lá no Éden, ele também é uma tipologia do Cordeiro Santo de Deus que morreria na cruz do Calvário para nos cobrir. Não apenas a nossa nudez, mas nos cobrir, nos tirar os nossos pecados e nos tornar santos, nos tornar limpos, brancos como a lã. É essa tipologia aqui que o João fala em Apocalipse 13:8, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, desde lá o Éden, desde Gênesis 3, verso 21, que é um tipo de Cristo no Calvário. Ora, o que nós aprendemos aqui? Que a provisão de Deus no Gólgota já estava projetada na eternidade e foi tipificada no Monte Moriá. Então eu gostaria que você entendesse o texto de uma forma mais profunda. Eu sei que aqui é muito rápido, é muita informação, mas você pode rever o vídeo, né? Pode tirar suas dúvidas no esboço que nós vamos postar mais no final de semana, e com certeza a sua aula será enriquecida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.